A vida interior de nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à Abadesa Maria Cecília Baige. Capítulo 11. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, do princípio da doença de São José até a morte do mesmo. São José no termo de sua vida. Continuando no meu modo de viver e agir por alguns anos, como já manifestei-te, e avizinhando-se o 30º ano de minha vida, aproximou-se o termo da vida de José, meu pai putativo, pois por mim muito amado, assim como pelo Pai Celeste e por minha querida mãe, sua puríssima esposa. Ouvi do pai que queria prová-lo com longa e penosa doença, para dar-lhe matéria de conquistar para sua alma muito mérito e muita glória. Embora já tivesse adquirido grande acúmulo de méritos pelas virtudes por ele praticadas, pelas tribulações suportadas e por se ter conservado sempre ilibado e jamais ter perdido a amizade e estreita união com o Criador. Não obstante, meu pai, que muito o destacava pelo privilégio de entregar-lhe em custódia minha querida mãe e a mim, seu filho unigênito, quis também dar-lhe glória singular, enriquecendo-o com muitos e grandes méritos. Como o mérito se adquire no sofrimento, deu-lhe meu pai ocasião de obter muitos méritos, enviando-lhe inúmeros sofrimentos. Embora já soubesse tudo, todavia tive no meu íntimo grande compaixão, e a minha humanidade sentiu pena, quando o Pai fez-me ver todas as dores que preparara para enviar-lhe. Como eu amava muito por suas virtudes e por tudo o que havia feito por mim, tendo sempre estado em minha companhia, sentia por ele compaixão, segundo a humanidade. Consolei-me, porém, ao ver o prêmio preparado para ele no meu reino e a preeminência que teria sobre todos os outros bem-aventurados. Gratidão de Jesus por José. Reconhecendo a obrigação que devia a José quanto à humanidade, por ter-me guardado e alimentado por tanto tempo com as suas fadigas e as tribulações que suportara para salvar-me a vida na fuga ao Egito, e muitas outras coisas que tão corajosamente e com tanto amor, conformidade e paciência sofreu. Reconheci ter chegado o tempo de demonstrar-lhe mais do que nunca minha gratidão e o amor que lhe dedicava. Por isso pedi ao Pai, primeiro, que lhe desse uma conformidade grande à sua santa vontade, uma paciência invencível nas dores e um ânimo forte e constante no sofrimento, com a perseverança final. Além disso, pedi que lhe desse a graça de suportar com alegria de espírito a doença e o provesse do necessário. Supliquei-lhe enriquecesse cada vez mais a sua alma de méritos. Ele se portasse na doença como se portara no tempo da saúde, para que por meio desta igualdade de ânimo desse gosto à sua majestade. O Pai tudo me prometeu, como na realidade efetuou. José se prevaleceu tão bem das graças, estando perfeitamente disposto a recebê-las, que de tudo retirou acúmulo de méritos. Coisa alguma para ele foi vã. Alegrei-me muito nesta ocasião ao ver tão bem efetuarem-se os meus desejos e que seriam úteis para sua alma todos os meus pedidos ao Pai. Não senti amargura alguma, como sentia ao orar e impetrar graças para os outros meus irmãos, porque não seriam inúteis para José, conforme se tornam para os demais, as graças que eu com tamanha solicitude e amor lhes merecia. Rendi graças por isso ao Pai.
Nesta ocasião, pedi-lhe que, pela gratidão e o amor que demonstrava a José, se dignasse dar a todos os meus irmãos sentimento idêntico de gratidão para com aqueles aos quais devem obrigação, principalmente os filhos em relação aos pais, a fim de reconhecerem as obrigações para com eles e procurarem ajudá-los nas necessidades, consolá-los e assisti-los nas enfermidades, e, em particular, rezarem por eles e impetrarem que a divina clemência lhes seja ajuda e conforto. Vi a esposa minha que meus irmãos falhariam muito neste ponto, e por isso procurei satisfazer junto de meu pai, obedecendo-lhe tudo o que estava fazendo. Ao pai isto muito aprazia e aplacava-se. Vendo-o aplacado, pedi e desse a todos aqueles filhos ingratos nova graça, a fim de que, caindo em si, reconhecessem a própria obrigação, especialmente para com os genitores, e façam o dever. Efetivamente, o pai fazia-me ver que ele cumpria com caridade aquilo que eu lhe pedia, mas para muitos eram inúteis as suas graças, porque, deixando-se dominar pelas paixões da ira, do interesse, não recebiam as inspirações divinas, nem lhes davam ouvidos. Para com tais, mostravam-se irado ao Pai, porque requer de cada um verdadeira e cordial gratidão. Mas eu suplicava muito que, aplacada a ira, ao menos não os castigasse como o mereciam, ou castigasse com misericórdia, para se converterem e se arrependerem do seu erro. O amoroso Pai efetivamente me atendia e vi ser frutuosa para muitos aquela prece. Agradeci por isso novamente também por parte daqueles que se converteriam e se arrependeriam dos erros e da ingratidão. Prepara Maria Santíssima. Obtido tudo isso do Pai, supliquei-lhe desse também à Mãe dileta nova graça para se conformar inteiramente com a sua vontade e de bom grado abraçasse a luta que, devido à enfermidade de seu esposo José, haveria de sustentar. Fez-me ver o Pai este favor, e embora não fosse isso necessário, por já estar a querida mãe completamente conformada, não obstante fê-lo em sinal de minha gratidão para com ela, e porque muito me alegrava vê-la cada vez mais enriquecida de nova graça. Depois de ter agradecido ao Pai, falei com a querida mãe e revelei-lhe a enfermidade eminente de seu esposo José. Animei-a à paciência e assegurei-lhe minha contínua assistência. A querida mãe recebeu a notícia com sua resignação, mostrando-se pronta a sofrer de bom grado tudo o que meu pai lhe enviasse, aproveitando todas as ocasiões para exercitarem na virtude. Teve pena por causa daquilo que devia sofrer o esposo e pediu-me, se possível, impetrasse do pai, que todas as dores que havia de sofrer seu esposo José fossem transferidas para ela. Mas quando lhe declarei que a vontade do Pai não era essa, humilhou-se diante dos decretos divinos e conformou-se inteiramente ao divino beneplácito. Ofereci esta caridade de Maria para com José ao Pai, e como vi que lhe foi muito grata esta oferta, tendo-lhe eu acrescido o mérito com o fato de oferecê-la, roguei-lhe que, pelo aprazimento que tinha nisso, dignasses conceder a todos os meus irmãos sentimento semelhante de caridade mútua, a saber, que se apresentem prontos a sofrer as lutas e os males do próximo, para que este fique imune. Vendo que esta caridade era muito do gosto do Pai, tanto mais fazia esta prece. De fato, o Pai muito me consolou, fazendo-me ver quanto se mostraria neste ponto liberal para com as suas criaturas. Recebi ainda muita consolação ao ver alguns que tão bem aproveitariam esta graça,
com muito aprazimento de meu pai e proveito deles próprios. Este consolo, porém, não deixou de ser amargurado por ver que muitos, não só não aproveitariam a graça por mim impetrada em seu favor, mas fariam totalmente o contrário, procurando libertar-se de seus males e lutas e lançá-los sobre o próximo. Se não conseguissem realizá-lo em obras, não deixariam de praticá-lo por desejo. Muito me amarguraram e pedi ao Pai que se compadecesse deles e excusava-os junto do mesmo. Mas, como sua malícia e pouca caridade iam tão além, não admitiam recusa diante da justiça do Pai, que se mostrava irado contra eles. Procurava aplacá-lo, mostrando-me pronto a dar-lhe, em lugar de todos, a devida satisfação, e com isso se mostrava aplacado. Agradecia-lhe depois por parte de todos aqueles que aproveitariam e suplicava-lhe nova graça para eles e para os que abusariam e agiriam em contrário. Agradecia-lhe, no entanto, porque ele usava de misericórdia para com eles, por meu amor. O pai recebia com muito gosto estes agradecimentos e eu por tudo louvava-o, bendizia-o e glorificava-o. Um discurso de Jesus. Depois que conversei com a dileta mãe, José veio unir-se a nós para louvar meu pai, como costumava nas horas estabelecidas. Unidos o louvamos. Após havermos recitado os louvores divinos e tê-los eu ofertado como de costume, fiz-lhe um breve discurso acerca do que o Pai vai dispondo relativamente às criaturas, e como estas devem em tudo conformar-se ao beneplácito divino, recebendo com alegria de ânimo tudo o que ele lhes envia para seu proveito e aquisição de méritos. No discurso que eu lhes dirigia, pedi ao Pai desse a José uma luz particular para conhecer que se aproximava o tempo de sua morte e que lhe estava preparado o cálice a beber, na paciência das dores e penosa enfermidade. Simultaneamente lhe desse ânimo forte e superior à natureza humana, porque era recusa, quando pode, porque esta recusa, quando pode, o sofrimento. O pai fê-lo com amor sumo, e José tudo recebeu com grande resignação. Entendendo a luz divina, que já se lhe avizinhava o último dia de vida, alegrou-se no intuito e entregou-se inteiramente às mãos do Divino Pai. Prosseguia meu discurso e José olhava-me com olhos compassivos e amorosos, desfazendo-se em lágrimas, entre júbilo e dor. Jubilava por ter de cumprir a vontade divina e ver-se no termo de seus dias, com a esperança de logo ir fruir daquele Deus ao qual tão bem havia servido e obedecido. Esperava que, do mesmo modo que Sua Majestade o havia favorecido na terra, confiando-lhe em custódia a minha querida mãe e a mim, seu filho unigênito, muito haveria de oferecê-lo no céu, favorecê-lo no céu. Sentia, porém, grande pesar de ter de deixar a amada e querida esposa Maria e a mim, seu filho adotivo. Enquanto eu lhe falava, dizia consigo mesmo: meu filho amado Jesus, não mais fruirei de tua amável presença? Então deverei deixar-te? Não mais te verei em carne mortal? Creio e espero, porém, que em breve ver-te-ei glorioso, triunfador da morte, e que por meio da redenção irei contigo para os eternos tabernáculos. Formulava estas e outras palavras intimamente, enquanto eu discorria. Feriam-me o coração estas expressões. Realmente contemplava-o com grande amor. Rogava ao Pai dar-lhe fortaleza naquela ocasião, pois além do mais era tão justa a dor, a sua dor. Voltava depois os meus pensamentos para a amada esposa e sentia traspassar-lhe a alma de dor ao pensar que devia deixá-la. Falava-lhe também
no íntimo, dizendo: minha amada esposa Maria, não serei mais digno de estar em vossa companhia. Não fruirei mais da bela sorte de conviver convosco, digna Mãe de Deus. Ah, como a dor de abandonar-vos me traspassa a alma. Vou tranquilo, no entanto, pois vos deixo com Jesus, nosso bem, mas não usufruirei mais de vossa amável companhia. Com estes e outros discursos, José ia se entretendo e confortavam-no muito as minhas palavras, tendentes à conformidade com a vontade divina. Via a sua querida esposa tudo o que se passava no seu íntimo e rezava muito por ele ao Pai. Sentia também ela grande pena, porque o amava muito. Olhava-o com compaixão. Mantinha-se, contudo, firme e não dava sinal algum de que percebia. Resignação de José. Terminado o meu discurso, retirei-me para orar ao Pai. José, todavia, afastou-se sozinho e, prostrado por terra, adorou o Pai Celeste. Ofereceu-se inteiramente a ele, pronto a suportar tudo o que lhe aprovesse enviar. Eu então rezava ao Pai por ele, a fim de que se dignasse confortá-lo e comunicar-lhe luz maior e clareza para saber que, de fato, havia chegado o termo de sua vida. Meu Pai o fez. José, estando mais ciente, apresentou preces ao Pai, dizendo-lhe: Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, uma vez que por vossa bondade vos dignasse notificar-me o meu fim, peço-vos pelo amor com o qual vos dignaste mandar o vosso unigênito ao mundo para a redenção humana, e ainda mais entregar-mo-no em custódia a mim, vosso digno servo. Dignai-vos assistir-me nestes últimos momentos de minha vida e fazer com que a alma saia do corpo purificada, limpa e inocente, conforme vos ma confiastes. Seja recebida no seio de Abraão, até que se cumpra a obra da redenção. Peço-vos uma absolvição geral de tudo o que tenha feito que, por minha fragilidade, tenha podido desagradar a vossos olhos puríssimos. Perdoai-me, Deus das misericórdias, todas as falhas relativas a cuidados e custódia de vosso unigênito humanado, e no atinente à vossa diletíssima filha Maria, minha puríssima esposa. Conheço a minha indignidade e vossa infinita bondade em fazer-me depositário destes dois grandes tesouros, Jesus e Maria. Como não tenho com que retribuir-vos tão excelso favor, ofereço-vos seus corações em agradecimento e a fidelidade e o amor com que os quais vos serviram e haverão de servir e amar até a morte. Peço-vos pelos méritos dos mesmos e pelo sangue que o vosso unigênito derramará pela ressurreição humana, que vos digneis fazer-me encontrar a ambos no meu trânsito e vosso unigênito receba em suas mãos a meu espírito. E o vosso unigênito, contudo, em sinal de gratidão e amor, suplico-vos prover a todos as suas necessidades. Consolai a minha amada esposa, conforme fizeste até agora em tudo, em todas as tribulações. Não permitais que o inimigo infernal conspire tanto contra ela, pondo-a em descrédito em toda esta nação, conforme fez até agora. Seja sempre conhecida sua grande santidade e virtude, de modo vos peço que façais em favor de vosso unigênito e meu Redentor. Dai fortaleza à minha amada esposa, a fim de sofrer com invicta constância as dores e martírios que, infelizmente, terá de sofrer, quando se cumprir a grande obra da redenção, porque também ela deve cooperar
qual verdadeira mãe do Redentor. Fazei, enfim, Deus Altíssimo, que se realize logo esta grande obra, a fim de que as almas se salvem e eu venha logo repousar em vosso seio. Peço-vos ainda dignar-vos abençoar-me e abençoar todos os sofrimentos pelos quais deverei passar na doença que vós, com paterna providência, decretastes enviar-me, pois eu de bom grado os abraço por vosso amor. Por este mesmo amor, agora, em vossa presença, faço total renúncia de vosso Filho unigênito, meu adorável Redentor, como também de minha amada e querida esposa Maria. Se agrada a vossa majestade separar-me deles, privando-me da vida, de boa vontade abraço esta reparação, embora seja uma espada que traspassa minha alma, mas por ser vontade vossa, com amor inteiramente, me resigno a esta. É confortado. Agradou muito ao pai este discurso e oração de José, e falando-lhe ao coração, confortou-o, consolou-o e prometeu-lhe quanto lhe havia pedido. Enviou-lhe um de seus anjos para assegurá-lo de sua feliz passagem e de ter sido ouvido e atendido em seus justos pedidos. Assim José ficou muito animado e confortado para ir com alegria ao encontro daquela morte que a outros traz grande temor e tristeza. Não esperou o tempo da enfermidade para preparar-se, ou o momento mesmo da morte, conforme a maioria das criaturas, estando sempre preparado, conformou-se então inteiramente ao querer divino. Enquanto José estava assim orando e suplicando, no meu retiro orava ao Pai que se dignasse consolá-lo, dando-lhe maior graça e ânimo para superar a dor que lhe causava ter de separar-se de mim e de sua amada esposa. Nesta ocasião, fiz ao Pai muitos pedidos para todos os meus irmãos, os quais agora te especifico. Aviso-te primeiro que não te deve parecer coisa estranha que a José fosse manifestado por mim com palavras, embora veladas, e muito a meu Pai com luz superior, o tempo de seu trânsito. Se o pai queria fazer esta graça a muitos de seus servos, tanto mais o devia fazer a José, preferindo a todos os outros seus amigos, pelo fato de entregar-lhe em custódia tudo o que de grande tinha então na terra. Além disso, enviou-lhe ainda um de seus anjos, não como das outras vezes, isto é, sonho em sonho, mas enquanto estava em vigília. Tornou-se digno da visita angélica, por estar inteiramente conformado à vontade do Pai e possuía assaz tranquilidade de espírito. No fim da vida, o Pai quis consolá-lo, mandando-lhe visivelmente um anjo dos seus. Jesus e Maria em oração. Enquanto estava orando ao Pai, pedindo-lhe se dignasse conceder a todos os meus irmãos uma graça particular, como concedera a José, a saber que se conformassem e resignassem à sua vontade, recebendo com ânimo intrépido o que ele lhes enviar de penoso, e estando entregues às disposições divinas, principalmente na enfermidade e na própria morte, com a privação do que lhes for mais caro. O Pai revelou-me todas as graças e ajuda particulares que daria a cada um, especialmente em tal conjuntura. Diante da abundância de graças, do amor e caridade com os quais ele lhas concedia, alegrei-me bastante e agradeci ao Pai. Verifiquei, porém, que muitos dos meus irmãos delas abusariam e ainda as desprezariam. Senti com isso imenso pesar, pois muito me desagradava ver tão pouco apreciadas as graças que eu, com tamanha solicitude, lhes havia impetrado. Averiguando que graças tão valorosas se tornavam inúteis por culpa deles,
Eu que sabia a importância que se deve dar à mínima graça que meu Pai se digna conceder, por sempre trazer grande utilidade à alma que a recebe, desejava e anelava que todos os meus irmãos lhes tivesse grande estima, como deveriam, e as aproveitassem bem para a finalidade em cada vista, em vista da qual lhes outorgava meu Pai. Eu o merecia, mas vendo que muitos deles faziam exatamente o contrário, senti grande pena. Ofereci ao Pai esta pena em suplência por todas as falhas de meus irmãos, e pedia-lhe não retirasse deles as suas graças, por mais que infelizmente o merecessem, devido ao descuido e à falta de correspondência. O Pai se mostrava inteiramente benigno e misericordioso para com meus irmãos, pelo amor que se me dedicava e pela gratidão a quanto eu lhes oferecia. Eu também muito me alegrava pelo prazer do Pai e pela utilidade de meus irmãos. Igualmente, a mãe dileta estava neste mesmo tempo orando ao Pai, já iluminada e esclarecida sobre a próxima morte de seu esposo, José. Apesar de sentir certa pena, seu amoroso coração se conformou totalmente à vontade divina. Ofereceu-se prontamente a servir a José em todo o tempo de sua penosa enfermidade, que ela já bem conhecia, devido a uma luz superior. Rezou muito por seu casto e amado esposo, e o Pai assegurou-lhe sua contínua assistência e as graças que pedira em favor dele. José chora. Terminados as nossas orações e súplicas ao Pai, e havendo obtido quanto fora pedido, levantando-nos daquele lugar, todos os três nos reunimos. José, logo que nos viu, a mim e a sua amada esposa, prorrompeu em lágrimas, entre o júbilo por ter sido muito confortado e animado por meu pai, e a pena que sentia por ter de se separar de nós. Meu pai, ao lhe dar abundante graça, deixou-lhe a paixão, que nesta ocasião proporcionava-lhe forte instinto de se entristecer, a fim de que, com isso, adquirisse maior mérito e se servisse da graça recebida para superá-la. Nesta ocasião, mantive-me por breve tempo em silêncio, como também a querida mãe, deixando que José desafogasse a alegria e a pena de seu coração, agitado tanto por um como por outra. Nenhum de nós lhe falou do que devia se seguir, e ele igualmente se calou, bem ciente de que eu tudo sabia, que, como pessoa divina, pela união ao Verbo, e que a sua esposa tudo sabia por ilustração divina. Estava seguro de nosso amor para com ele, e por isto acreditava com fé viva que faríamos tudo com suma solicitude no atinente às suas necessidades, naquela enfermidade e no fim de sua vida. José tinha esta certeza porque durante a vida esteve muito atento e solícito em procurar todo o necessário para minha manutenção e a de sua esposa. Por isso não teve a menor dúvida de que, no fim da vida e na extrema necessidade, não deixaríamos de obter-lhe todo o necessário a si e para o acréscimo de méritos de sua alma, em particular assistência à hora da morte. Súplicas de Jesus. Nesta ocasião pedi ao Pai por todos meus irmãos, como o meu coração muito desejava que todos fruíssem da consolação de que usufruiu José no fim da vida, a saber, a certeza de terem-me propício a fim e a mim e a minha querida mãe, e serem por nós assistidos de modo particular à hora da morte, como também ajudados nas penosas enfermidades. Pedi a meu Pai para todos essa graça. Encontrei nisto grande dificuldade, não porque o Pai não estivesse pronto a concedê-la,
mas porque a criatura não pode ter esta certeza à proximidade da morte, se em vida não fez o que fez José, isto é, se não cumpriu os deveres para com Deus e não esteve solícita e atenta em procurar a glória de Deus e o cumprimento da vontade divina. Vendo todos os meus irmãos muito negligentes e descuidados neste ponto, senti imenso pesar por verificar que não conseguiria aquilo que lhes desejava. Rezei, portanto, ao Pai para que se dignasse dar a todos particular graça e luz para conhecerem a sua obrigação para com Ele, a fim de que, conhecendo-o também da luz e participando-o com a ajuda da graça divina, tornarem-se dignos, no fim da vida, do mesmo de que fruiu José, e com isto também, de algum modo, se animem a crer e a esperar a bem-aventurança eterna. O Pai amoroso tudo me concedeu e prometeu-me quanto dele havia requerido. Muito me alegrei por esta graça recebidas e agradeci ao Pai. Mas este prazer foi muito amargurado, porque vi que quase todos os meus irmãos abusariam de ajuda, graça e desprezariam as luzes divinas. Grande foi o pesar sentido por meu coração e imensa a amargura. Por isso ofertei novas súplicas ao Pai, e cheio de confusão apresentei-me em sua presença, e de novo supliquei maior graça e luzes mais potentes. Vendo-me o Pai em tamanha angústia, ouviu-me e assegurou-me quanto lhe pedia. Então vi que por meio desta nova graça e de luzes mais poderosas, muitos aproveitariam e conseguiriam o que eu procurava alcançar para eles. Quanto me alegrei e quantas graças rendi ao Pai, também em nome deles. Meu prazer, contudo, não foi isento de amargura, que muitos me causariam, os que abusariam até dessa graça maior. Conformidade à vontade divina. Obtido isto do Pai e rendidas as devidas graças, tendo já José dado algum desafogo à alegria e ao pesar, falei-lhe com muita afabilidade e mais amor do que de costume. Animei-o a receber das mãos do Pai tudo o que aprovesse enviar-lhe. José, completamente confirmado, adorou de novo as divinas disposições e decretos. Minha mãe e eu fizemos o mesmo, conformando-nos todos os três à vontade divina. Naquele instante pedi ao Pai desse graça a todos aqueles que sabem terem de ficar privados de seus parentes para se conformarem à vontade divina e adorarem com reverência as divinas disposições. Muito pedi esta graça, porque bem sabia que nestas ocasiões a maioria haveria de agir de modo diverso, sem querer conformar-se à vontade divina, inquietando-se e também revoltando-se, opondo-se a quem tudo dispõe para a sua maior glória e utilidade e proveito deles. Muita pena me davam estes meus irmãos, e por isso suplicava instantemente ao Pai que lhes desse graça superior, em virtude de quanto eu e minha querida mãe fizemos nesta ocasião. Como as minhas obras eram de sumo agrado do Pai, ele jamais me negava, quanto por aqueles lhes pedia. O Pai prometeu-me esta graça e rendi-lhe as devidas graças, em nome de todos. Igualmente, neste pedido, foram muito frustrados os meus desejos, e amargurei-me, pois muitos, por própria culpa, não agiriam conforme eu desejava, e não aproveitariam a graça obtida por mim com tanto amor para com eles. Os cânticos de louvor. Após haver adorado juntos os divinos decretos e disposições, cantamos novo cântico de louvor ao Pai. Meu querido Pai mostrou grande complacência relativamente a este cântico,
por mim composto e prestou disso claro testemunho, lançando a alma de José e a de minha querida mãe no mar de alegria. Terminado o novo cântico, fez ouvir a voz com as seguintes palavras: Eis meu filho muito amado, em que ponho minha afeição. Ao ouvir estas palavras, ficaram Maria e José levados em profundo êxtase, onde lhes foram revelados muitos segredos e misericórdias da divindade. Enquanto Maria e José, velados, enquanto José e Maria estavam fruindo daquelas delícias, ofereci ao Pai um novo cântico em nome de todos os meus irmãos e em suplência por aquilo em que faltavam, porque, devendo louvar e bendizer o Pai em suas disposições, antes o ofendem, atacando as suas obras, e se muitos não fazem por palavras, fazem-no por fatos. Por isso, esta razão, procurei suprir as suas falhas e aplacar o Pai, a fim de que não se irasse mais contra eles, mas com aquilo que eu oferecia, ficasse cada vez mais aplacado e sua justiça satisfeita, como de fato ficava, por serem as minhas obras de valor infinito, e pelo gosto e aprazimento que com isto tinha o Pai. Louvava-o, pois, e bendizia-o em nome de todos os meus irmãos, pelas obras e maravilhas que opera em mim, sendo todas em proveito do gênero humano. Meu Pai recebia em nome de todos aqueles louvores, comprazindo-se neles e mostrava-se para com o Pai amoroso e benigno. Muito me alegrava com isto, mas quanto me amargurava ver a perversidade de muitos que, não obstante ele lhes revelasse qual Pai amoroso, não queriam deixar-se mostrar filhos e se mostrar filhos rebeldes e obstinados. Por isso, cheio de confusão, exclamava ao Pai: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Não afastes deles tuas misericórdias. Não os castigues como merecem. Suporta-os por teu amor. Peço olhar a minha pessoa e descarregar sobre mim o flagelo merecido por eles. Eis-me pronto a dar-te todas as satisfações que tua justiça requer. É justo que se deva satisfazer, e por isso eis-me pronto. O Pai recebia estas súplicas e me respondia que viria o tempo em que a sua justiça exigiria de mim todas as satisfações, sendo-me endossados os débitos de todos e declarado que lhe desse satisfação plena. Embora pudesse ficar satisfeito com um só de meus suspiros, queria, contudo, descarregar sobre mim o seu furor e sua ira e sua justa cólera, havendo eu me oferecido e de toda boa vontade para sofrer tudo isto por amor. O agradecimento. Havendo Maria e José retornado do êxtase e achando-se tão obrigados para com a liberalidade do Pai pelos favores a eles distribuídos, pediram-me juntos que rendesse ao Pai graças em seu nome, reconhecendo-se incapazes por si mesmos e sabendo que eu sozinho era suficiente para dar ao Pai um agradecimento pelo qual ficasse inteiramente satisfeito. Filo em nome deles. O Pai muito se alegrou com este ato praticado por mim, como sempre se alegrava com aqueles que se fazia em nome de todos os meus irmãos. Pedi-lhe esta ocasião que me suplicarem meus irmãos, que lhe agradecesse em seu nome os benefícios recebidos, se dignasse aceitar meus agradecimentos com aquele amor e satisfação com os quais aceitou naquela ocasião relativamente à querida mãe e a seu esposo José. O Pai prometeu-me fazê-lo, embora os outros meus irmãos sejam de muito menor mérito do que Maria e José.
Todavia, há de considerar o aprazimento da pessoa que o apresentava, a saber, seu unigênito e dileto filho. Agradeci ao Pai em nome de todos os meus irmãos e pedia-lhe inspirasse a seus corações este sentimento, uma vez que por si mesmos são incapazes de rogar-me frequentemente que ofereça afetuosos agradecimentos em seu nome pelos benefícios que continuamente recebem. Manifestei-me pronto a recebê-lo cada vez que isso se me fosse pedido. Também isto me prometeu fazer o Pai amoroso, e eu por tudo lhe agradeci. A refeição. Terminado o agradecimento, era tardia a hora e estávamos precisados de alguma refeição para conservar a nossa humanidade. Tomamos alimento de acordo com nossa pobreza, que era grande. O fiel José não se saciava de olhar-me e ia dizendo no coração: Jesus, meu Senhor, não terei mais a bela sorte de estar à mesa convosco. Chegou, portanto, o termo de minhas delícias, de minhas alegrias. O mesmo dizia, voltando-se para a amada esposa. Estava, porém, com o rosto sereno, com ânimo imperturbável e com o coração dilatado por causa da graça particular recebida de meu pai, que eu e também sua dileta esposa impetramos em seu favor. Via o que se passava no mais íntimo do coração de José, e com a minha virtude animava-o e comunicava-lhe coragem. Minha querida mãe, sua casta esposa, entendia também tudo e rezava muito por ele. O coração de José, contudo, não deixava de sentir tão dura separação. Olhava-nos aos dois como objetos de seu grande amor, e o pensamento de separar-se de pessoas tão amadas e a ele tão caras muito o cruciava. Sentia grande conflito interior. A graça, porém, sempre prevaleceu, porque o amor perfeito e santo deixava-se dominar pela graça divina, e ela se unia e conformava-se com o querer divino. Vendo-o, porém, combater entre o amor e a graça, mas com grande doçura e conformidade, pediu ao Pai se dignasse conceder a seu servo uma recreação celeste, enviando um de seus celestes cantores para cantar-lhe uma melodia. O Pai logo o fez. De fato, ouvimos uma celeste melodia, a convidar a José a ir repousar no seio de Abraão. Durou algum tempo a música celeste com a qual muito se confortou e animou o espírito de José. Deixou-lhe quando grande desejo de morrer, para cumprir a vontade divina. O convite ouvido da parte dos celestes cantores serviam-lhe de estímulo para anelar por aquele termo que havia de alcançar. Não te pareça estranho, esposa minha, ouvires que para confortar e animar o espírito de José, o Pai enviou os espíritos angélicos a fim de recriá-lo, quando minha pessoa era mais do que suficiente, não só para recriá-lo, confortá-lo e animá-lo, mas para fazer tudo o que em tal ocasião podia desejar. Mas como José devia por algum tempo estar exilado da pátria bem-aventurada, até que eu, com a minha morte, tivesse aberto as portas do reino celeste, meu pai, antes que ele partisse deste exílio, fê-lo experimentar algumas vezes as melodias angélicas, por mim pedidas, para que anelasse a posse daquela bem-aventurança que eu lhe havia de adquirir através da morte. Era bem razoável que José, antes de sua morte, prelibasse a glória que lhe estava preparada, porque em vida fora quem dirigia aquela que viera a merecê-la. Naquela ocasião pedi ao Pai se dignasse fazer favor idêntico a seus servos e amigos fiéis, a fim de que, ouvindo as melodias angélicas, anelem melhor a posse do reino eterno, e ainda antes da morte mereçam a fruir daquela celestial recreação. Assim, com maior serenidade e tranquilidade, partam deste exílio. O Pai
prometeu-me fazê-lo. De fato, não deixe de realizá-lo para com quem, na verdade, o serviu fielmente, e que, por seu amor, privou-se de todos os gostos e prazeres mundanos. Tu, esposa minha, estejas, portanto, certa de que, à medida que te privares, por seu amor, de todos os divertimentos, gostos e prazeres que poderias licitamente ter nesta vida, mais fruirá da celeste recreação no momento da tua morte, penhor seguro do que terás eternamente. Quanto mais fores fiel e amante e procurares estar unida a mim durante a vida, tanto mais fruirá de minha companhia à hora da morte. Jamais me separarei de ti, como jamais me separei de meu amado José e à hora da morte, porque sempre me estivera unido no tempo de sua vida. José enfermo. Terminada a música celeste e estando a alma de José absorta em Deus, rendemos juntos graças ao Pai Divino pelo, pelo favor concedido ao fiel servo. Tendo José rendido também a mim as devidas graças pelos benefícios que recebia por minha intercessão, e que conhecia claramente cada qual, se retirou para algum repouso, conforme requeria a natureza humana. Enquanto José estava repousando, e eu em meu retiro orava ao Pai e suplicava-lhe conforme o costume pela salvação do gênero humano, bem como fazia a minha intenção a querida mãe, José foi surpreendido por penosa enfermidade, com dores agudas enviadas por meu pai, para que merecesse mais e se exercitasse naquelas virtudes tão meritórias diante dele, por ocasião de uma doença. José sofria com grande paciência e resignação, e agradecia ao Pai por tudo quanto lhe enviava. Eu rogava para que ele se mostrasse cada vez mais forte e constante no sofrer. O mesmo fazia sua querida esposa. José, em tão grande tribulação, desejava a minha presença e a da amada esposa para receber algum conforto em suas dores. Não ousava, contudo, despertar-nos, mas tinha esperança certa de que não tardaríamos muito em ir confortá-lo. Neste interim, pedi ao Pai mandasse alguém para dar algum alívio às suas intensas dores. Entregava-se, porém, inteiramente à vontade do Pai. O Pai que o mantinha assim no penar, fez o conforto tardar por certo tempo, no intuito de provar sua invicta paciência. Visita de Jesus e de Maria. Ao raiar o dia, contudo, fui vê-lo com minha querida mãe. Ao divisar-nos, exclamou: Meu filho e minha esposa, eis que o vosso José, aquele que vós amais, está enfermo, atacado de crudelíssimas dores. Não pediu outra coisa, sabendo que a quem ama basta que lhe seja anunciada a necessidade na qual já encontra o ser amado, sendo a hora imprópria para se encontrar remédio temporal. Pedi ao Pai se dignasse dar alguma trégua às suas dores. O Pai amoroso fê-lo imediatamente, e José, um tanto melhor, pediu-me a sua amada esposa que não o abandonássemos naquela emergência. Tranquilizamo-lo. A esposa confortava-o com palavras muito afetivas e caridosas. Olhava-o com grande compaixão e mostrava-se toda solícita por seu alívio. José consolava-se ao vê-la, a seu espírito inteiramente se alegrava na presença daquela que, sendo verdadeira mãe do Verbo eterno, era também sua casta esposa e fiel companheira. Tendo estado assim algum tempo e confortá-lo, e sendo a hora de cantar os louvores do Pai, conforme os costumes, nós os cantamos. José fruía do concerto suave daqueles louvores divinos,
unia-se a eles da melhor maneira que podia. Enquanto José estava muito atacado de dores e tanto ansiava pela minha presença e a de minha amada esposa, pedi ao Pai que desse idêntico desejo a todos os meus irmãos, a fim de que se tornassem dignos, por ocasião de graves dores e enfermidades, de serem por nós socorridos. Mas o seu desejo era paciente e constante. Se tardar o consolo para provar-lhe a virtude e dar-lhes ocasião de adquirirem mérito. Não se impacientem, mas com ânimo invicto esperem a ajuda, porque hão de tardar muito. Supliquei ao Pai instantemente desse-lhes em semelhante ocorrência graça maior, por ser então muito necessária. O Pai prometeu-me fazê-lo, como de fato não omite. Meus irmãos, porém, não se prevalecem disso, e em suas doenças desejam mais a ajuda e o socorro humano do que o divino. Raros são os que com confiança me invocam e a querida mãe para seu conforto. Se nos invocam e desejam, este desejo sempre está mesclado a certo crédito e confiança maiores nas criaturas humanas, e por isso quase nunca são cumulados o desejo e a confiança, muito fracos e frouxos, que depositam em nós. Agradeci todavia ao Pai por quanto me havia prometido e pedi-lhe nova graça para todos e para cada um em particular. Assistência amorosa. Terminados, pois, os louvores divinos e feitas as costumeiras ofertas ao Pai, foi a querida mãe preparar um reconfortante para seu esposo José, e eu fiquei em sua companhia. Jamais o abandonamos durante a enfermidade. Quando me afastava, ficava a sua esposa, e se esta partia, eu ficava. Na maior parte do tempo ficávamos os dois, confortando e consolando o enfermo. De fato, devíamos-lhe esta assistência por causa do cuidado especial que nos dedicara durante a vida. Por isso te digo, esposa minha, sejas bem atenta e procures, com todo esforço, estar unida a mim e fazer-me sempre companhia, sem perder jamais a minha lembrança e de quanto sofri por teu amor. Compadece-te de minhas dores e daquelas de minha querida mãe, procurando imitar-nos nas ocasiões dadas, e te prometo contínua assistência minha e da querida mãe, em todas as tuas doenças, particularmente à hora da morte. Tal sorte teve José, porque durante a vida não só esteve sempre unido a nós, mas participou de tudo o que sofri em minha infância e em todo o tempo em que ele viveu comigo. Não deixei de pedir ao Pai também por este particular, isto é, que se dignasse dar a todos os meus irmãos tal sentimento e vivo desejo de estarem, durante a vida, unidos a mim e fazerem-me companhia em minhas dores, a fim de que, à hora da morte, possam ter a bela sorte que coube a José. De fato, o Pai prometeu tamanho favor, embora bem soubesse quão poucos seriam os que aproveitariam tal graça. Como nas demais graças que ele pedia para meus irmãos, jamais deixava de mas conceder, com todo amor e liberalidade, embora cônscio da mínima importância que meus irmãos lhe atribuiriam, e como para muitos seria vãs por própria culpa. Todavia, o amoroso Pai tudo me dava e prometia com grande liberalidade e amor, ressaltando tanto neste ponto a sua infinita bondade e misericórdia. Tudo lhe agradecia e com estes agradecimentos dispunha-o a distribuir novas graças a meus irmãos, pelos quais instantemente rezava. Solicitude pela subsistência. Estando, pois, José assim doente, tanto eu como a querida mãe tínhamos preocupação maior acerca de nossa manutenção e a do enfermo. Pedi, portanto, ao Pai se dignasse prover as nossas necessidades, e se nos faltasse toda a provisão humana, ele se comprovesse em nola conceder pela providência divina. Fazia essas preces ao Pai com suma humildade e submissão, e embora pudesse tudo fazer por mim mesmo, não o quis,
para estar sempre sujeito ao Pai Celeste e depender em tudo de Sua vontade e da divina providência. O pai apreciava esta submissão e eu lhe oferecia em suplência por todos os meus irmãos, sabendo que muitos faltariam quanto a esta submissão e sujeição. Criaturas vis e ignorantes como são, pretendem reger-se e governar-se por si mesmas. Apesar da grande carência que têm da graça e ajuda de meu pai, não se voltam para ele e não lhe pedem socorro. Muitos, fiados nas posses transitórias, parece-lhes não precisarem do socorro e do auxílio divino. Por isso, são estes subtraídos a muitos, um castigo da confiança que depositam nos haveres, e assim se acham depois precisados de recorrer ao Pai Celeste. Com justiça poderia ser-lhes negado o socorro, mas sendo infinita a clemência e bondade do Pai, este não deixa de socorrê-los, pois também muito lhe pedi isto. Ao Pai apraziam estas ofertas pelo mérito das quais se aplacava para que aqueles que nisto o ofendiam. Penas de Jesus e de Maria. Foram grandes os sofrimentos, também meus como os da querida mãe, na ocasião em que José esteve enfermo. Embora o Pai não deixasse de prover as nossas necessidades, especialmente para a manutenção do enfermo, permitia, contudo, que muitas vezes nos faltasse o sustento necessário e este nos fosse ainda negado por outros. Fazia isto primeiro para satisfazer os desejos de meu coração, que ansiava por sofrer e padecer o que um verdadeiro pobre e despojado de tudo sofre e padece. Depois fazia-o para que tanto eu como a querida mãe participássemos os atos de virtude que em semelhantes ocasiões se podem praticar e adquiríssemos grandes méritos e a merecer que o Pai costuma dar a quem os pratica. Por isso, todos os méritos que adquiria oferecia-os ao Pai em nome de meus irmãos, despojando-me de tudo para lhes dar. Aprazia isto ao Pai, e embora meus irmãos, por causa de sua perversidade e indignidade, não merecessem que o Pai aceitasse os dons que em nome deles eram oferecidos, era impossível não agradarem ao Pai, porque era de valor infinito e por serem apresentados por mim, seu dileto e amado Filho, no qual muito se comprazia. Era tamanho o gosto e o aprazimento que o Pai mostrava por todas as ofertas por mim apresentadas, que embora a malícia e a iniquidade das criaturas chegasse quase ao cúmulo, por aquele ato de oferta de meus próprios méritos e de minhas obras, mostrava-se inteiramente aplacado e pronto a abraçar a todos com amor supremo, se recorressem a ele com coração contrito e humilhado. Supliquei-lhe ainda prolongasse sempre deste modo a sua misericórdia e bondade para com todos os meus irmãos. E ele tudo me prometia. Eu mostrava-me disposto a prosseguir, sempre na oferta de méritos e obras, em nome de todos os meus irmãos, a fim de que se aplacasse em relação a eles e lhes concedesse as graças por mim pedidas, tão indispensáveis à eterna salvação. Jesus consola José. Ficava, pois, muito tempo em companhia de José, para consolá-lo e aliviá-lo em suas dores. Também a querida mãe não deixava de preparar-lhe os remédios necessários a seu mal. Minha presença, contudo, muito aliviava o mal do enfermo. Quando às vezes se achava com dores mais acerbas e muito atacado de males, olhava-o com um rosto benigno e mais amável do que de costume. Muito se consolava, bendizendo e louvando ao Pai, que se dignara mandar-lhe esses padecimentos, e no cúmulo das dores o consolara tanto com a minha presença e a de sua amada esposa. Também ela proporcionava muito conforto e alívio ao doente com sua presença e os serviços prestados com tanto amor e caridade. Amor de José. José, contudo, ia se consumindo em parte
pela enfermidade e em parte pela alegria. Seu coração ia cada vez mais crescendo no amor e frequentemente mais o amor do que a dor fazia-o enlanguecer. Ao invés, a dor servia às vezes para mitigar o incêndio de amor que experimentava por seu Deus. Tendo presente o objeto de seu amor, pôde julgar quão ardente era o fogo que sentia no coração. Considerava-me seu verdadeiro Deus. Sabia que em mim havia a divindade e por isto muito me amava. Reputava-me por filho e, embora não tivesse tido parte alguma em minha concepção, uma vez que só o Espírito Santo fez a minha natureza humana ser concebida no seio de Maria. Não obstante, fora designado pelo Pai, meu Pai putativo, e amou-me sempre com intenso amor paterno. Assaz, mais do que qualquer pai, por natureza ama os próprios filhos. Todo o seu amor se concentrava em mim, porque em mim amava também o Pai, uma vez que eu dele não estava separado. Amava-me como seu consolador, seu redentor, seu glorificador. Considerava-me seu juiz supremo. Mas isto não excitava em seu espírito temor, e sim confiança reverencial, crendo que eu lhe era inteiramente propício e favorável, devido à correlação que sempre houvera entre nós. O testemunho da boa consciência muito ajudava a confiar em minha misericórdia e bondade. Em suma, era o coração de José que ia incendiado de amor. Só o amor ali reinava. Não era este amor diminuído por temor algum, visto que jamais fora inimigo de seu juiz. Ao invés, sempre lhe fora amigo e com grande pontualidade e amor o havia servido e lhe obedecera. Daí importava frequentemente cercear o incêndio amoroso que no coração ia lhe alastrando. Só se lhe mitigava ao refletir devia separar-se de mim e de sua dileta esposa. Mas ainda este pesar era muito suavizado pela conformidade com o querer divino. Alegrava-se, alegrava-me muito contemplar aquela alma tão agradecida e aceitável na presença do Pai, e desejava fossem todos os meus irmãos igual, qual o era São José. Com as virtudes se tornassem dignos de receber as mesmas graças recebidas a José. Eu as pedia muito ao Pai, vendo que na maioria dos casos eles as desmereciam. Oferecia ao Pai as minhas virtudes e os meus méritos, a fim de que desse a todos a graça necessária para viverem com a santidade e a perfeição requerida pelo Pai, e assim participarem das graças e favores de que José era partícipe. Via que o Pai não deixaria de dar a todos a graça pedida por mim. Verificava a pouca importância que lhe atribuiria a maioria dos meus irmãos, e antes a desprezaria. Sentia imenso pesar, e muito me afligia na presença do Pai. A respeito do que pedia e oferecia, via que para muitos as minhas ofertas e preces não seriam válidas por culpa deles, porque, endurecidos e obstinados no mal, tudo desprezariam. Trazia-me algum alívio ver que alguns, correspondendo à graça, cumpririam os desejos de meu coração e praticariam todas as virtudes que desejava para o bem deles, e que o Pai, comprazendo-se neles, distribuir-lhes tudo o que eu lhe suplicava. Quanto me consolava ver estes irmãos e amigos fiéis. Com que amor eu considerava e quanto os recomendava ao Pai, a fim de que lhes concedesse sempre graça maior e fosse fiel em suas promessas, uma vez que eles eram tão fiéis em praticar as virtudes que eu desejava e ele requer dos mesmos, mediante a graça que ele distribuía. O Pai igualmente se alegrava muito e comprazia-se nestes. Mostrava-se pronto a estabelecer morada em suas almas. Agradecia ao Pai em nome deles tamanho amor e benignidade, e não deixava de pedir-lhe ainda por aqueles irmãos desviados e errantes, pelos quais muito me empenhava
tendo vindo ao mundo para salvar a todos, especialmente os pecadores. Por isso, sentia grande solicitude e compaixão por eles. Jamais deixei de orar e fazer muito por sua salvação eterna. Todos os pecadores haverão de ver muito bem depois da morte quanto rezei e fiz por sua salvação. Embora agora não saibam, poderiam bastar-lhes as obras da redenção e quanto sofri por eles na paixão e morte dolorosa. Estas obras são a todos manifestas e graciosas. Deveria confundir muito ao pecador ver que obras tão estupendas não são válidas para convertê-los. Muito mais confundido ficará quando vir tudo o que fiz junto do Pai, no meu íntimo, pela salvação e bem de sua alma, porque não se passou um momento de minha vida no qual não trabalhasse por ele, procurasse obter a sua eterna salvação, ele merecesse todas as graças necessárias para conservá-lo e depois conservá-lo na graça de meu Pai. O socorro paterno. Estando, pois, preocupados com a doença de José, e achando-nos em grande precisão do necessário para o sustento e a manutenção do enfermo, o Pai não deixava de socorrer-nos, quer por meio das criaturas ou por seus anjos, enviando-nos a refeição para o enfermo. Eu lhe pedi se dignasse empregar essa paterna providência para todos os meus irmãos enfermos e necessitados, a fim de que, recebendo o socorro, lhe rendam graças e principalmente reconheçam a providência paterna e inteiramente a ela se entreguem, experimentando como na verdade ela tem cuidado particular dos filhos necessitados. O Pai prometeu-me fazê-lo, como de fato não deixa, provendo e consolando a todos aqueles que se acham em doença e necessidade, por meio das criaturas ou mesmo por seus anjos. Agradeci por isso ao amoroso Pai, em nome de todos, com grande amor, reconhecendo a sua infinita caridade e bondade. Procurei também nisto suprir por todos aqueles que falham quanto à devida gratidão e reconhecimento, a fim de satisfazer ao Pai, porque ele requer de todos gratidão e reconhecimento em agradecimento pelo benefício recebido. O Pai ficava muito satisfeito por aquilo que eu lhe oferecia em nome de todos, e eu muito me alegrava, vendo que meus irmãos tinham alguém que de Deus satisfazia abundantemente por todas as suas falhas. Desejava, esposa minha, que meus irmãos reconhecessem o grande bem que lhes fazia, para que confiassem mais em mim e houvesse entre nós amorosa correspondência, conforme meu pai também o queria. Verificando sua ingratidão e falta de reconhecimento para comigo, pedi ao Pai comunicasse-lhes luz para reconhecerem isto. O Pai prometia fazê-lo, e eu via que muitos abusariam até dessa luz. Com inteiro conhecimento de tantas graças por mim merecidas, mostrar-se-iam ingratos e desafeiçoados para comigo. Sentia grande pesar por serem os irmãos assaz beneficiados por mim, tão desagradecidos. Pedi ao Pai dar luzes maiores e graças a todos, e em particular àqueles que demonstrassem certa gratidão e reconhecimento. Meu Pai assim fez. Vi que muitos seriam os que saberiam utilizar bem a graça e as luzes. Ademais, alguns, tanto neste ponto, se avantajariam. Haveriam de se esforçar por suprir as faltas dos outros, porque com a mente iluminada e auxiliada pela graça divina, haveriam de muito trabalhar e corresponder a tanto amor e caridade. Seu desejo se estenderia tanto para a frente que desejariam suprir as falhas de todos os outros, cientes de que a maioria nisto erra. Alegrava-me muito contemplar estes irmãos tão gratos, amorosos e reconhecidos pelo benefício, e determinei tratar com eles familiarmente. Em vista de sua gratidão e correspondência, decidi conceder-lhes muitas graças e finezas de amor. Agradeci ao Pai em nome deles pelas graças dispensadas e roguei-lhe olhá-lo com o amor de verdadeiro Pai,
como já fazia, por se revelarem eles meus verdadeiros irmãos. Agradecimentos e louvores. Achando-nos, pois, como já disse, em grande necessidade e preocupações por causa da enfermidade de José, e sendo frequentemente beneficiados pela providência divina, jamais omitimos os costumeiros agradecimentos e louvores ao Divino Pai, e o realizávamos inteiramente na presença de José. Ele ainda se unia a nós. Quando não o podia com a língua, fazia-o mentalmente. O santo homem muito se regozijava em ouvir louvar a seu Deus, por ele imensamente amado. Praticávamos muita caridade espiritual para com todos, principalmente para com aqueles que nos prestavam algum socorro, oferecendo por eles os divinos louvores ao Pai e pedindo-lhes multiplicasse os louvores temporais. Fazíamos isto não só pelos contemporâneos, mas também por todos os do futuro. O Pai fazia-me ver como nisto cumpria abundantemente meu desejo e minha prece. A todos aqueles que tivessem caridade para com o próximo e o socorressem em sua necessidade, ele lhes enriqueceria as almas com a graça e multiplicaria ainda abundantemente os bens temporais. Ele próprio tinha cuidado particular pelo bem de todos aqueles que, por seu amor, socorrem o próximo necessitado. Agradeci ao Pai esta liberalidade e providência, também em nome de todos e em suplência por aqueles que, tendo recebido esses bens da parte do Pai amoroso, não agradecem. Podes crer, esposa minha, que não passava nem sequer um só momento de vida no qual não desejasse e procurasse fazer bem a todos os meus irmãos, por mais que os visse tão ingratos e desafeiçoados a mim. Cônscio de ser aquela a melhor oportunidade para merecer por eles a obter do Pai todas as graças necessárias. Agia então atualmente em prol de sua salvação, e o Pai, que muito se comprazia nas minhas obras, mostrava-se favorável. Não deixei nem sequer um só momento de rogar-lhe e impetrar-lhe graças por todos os meus irmãos, uma vez que viera ao mundo para a salvação deles. De fato, tudo mereci e obtive para eles, e não terão de queixar-se, senão de si mesmos, se não experimentarem o resultado disso. Procede de sua dureza e do fato de fecharem a porta diante das graças divinas. Estas não encontram abrigo em tais almas e não produzem os seus efeitos nelas, as quais carecem assim de todos os bens que as graças trazem consigo. Havendo feito todas essas preces ao Pai e obtido quanto desejava, experimentei grande consolo no meu íntimo, embora muito me amargurasse ver a ingratidão e a falta de correspondência de meus irmãos, uma vez que poucos eram os que corresponderiam a tanta caridade e amor. Jesus enfermeiro. Enquanto estava servindo a José em sua doença, dando-lhe o alimento com minhas próprias mãos, ajudado por minha querida mãe, que para consolo do enfermo ali estava, não desdenhava servi-lo em suas necessidades. Ao invés, muito me alegrava exercer aquele ofício de caridade e fazia-o com toda a cordialidade e amor. Apesar de nunca perder o conhecimento de minha dignidade e grandeza de verdadeiro Filho de Deus, não desdenhava, contudo, servir nestes ofícios humildes e íntimos. Assim merecia muito mais, porque conhecia meu próprio mérito, mas tanto me abaixava e humilhava. Oferecia ao Pai este abaixamento e humildade, com tudo o que merecera ao praticá-lo, em suplência pelas faltas de todos os meus irmãos. Ao Pai muito agradavam essas obras de infinito mérito e valor. Supliquei-lhe dignasse dar a todos os meus irmãos verdadeiro espírito de humildade e caridade para com o próximo enfermo, de modo que não desdenhassem servi-lo e assisti-lo em suas moléstias. Ciente de que nisto falhariam muito e que os pobres doentes seriam evitados e abandonados por todos, roguei ao Pai com reiteradas instâncias
que desse tal espírito de caridade a todos aqueles que podem e devem assisti-los. O Pai amoroso atendeu-me e, na verdade, não deixa de executar quanto eu então requeri, em favor e ajuda dos pobres doentes. Neste ponto, a caridade muito se avantajou, principalmente naqueles que estão cheios do Espírito do Pai Celeste, porque sabem muito bem o grande prazer que dão ao Pai, ao agirem assim, e o mérito que adquirem. Contudo, não faltam os que, sem caridade, parecem ter vísceras de compaixão apenas para si mesmos. Desagradam muito ao Pai e a mim, porque não demonstram com isto ser meus irmãos. Em castigo de sua crueldade e falta de caridade, receberão a mercê que lhes é devida, isto é, serão tratados como tratarem o próximo. O Pai o permite por justo castigo. De fato, nada lhes desgosta tanto quanto ver esta recíproca crueldade e falta de caridade, porque deseja de todos a caridade. Justamente por isto se reconhecem seus verdadeiros filhos. Pena e consolação de Maria. Minha dileta mãe experimentava grande aflição ao ver José doente e com tantas dores. Estava, todavia, inteiramente conformada à vontade divina e consolava-se muito ao verificar as virtudes que seu esposo ia praticando naquela penosa enfermidade e o mérito que adquiriria. Eram-lhe também grande consolo a minha presença, que suavizava todos os pesares, tanto seus como os do enfermo. Supliquei ao Pai se dignasse conceder também a meus irmãos semelhante consolação. Ao estarem aflitos e doloridos, experimentem o prazer de minha presença e creiam com fé firme que estou presente para consolá-los, ajudá-los e confortá-los em seus trabalhos e suas penas. Quanto mais graves forem, tanto mais creiam que estou perto e presente. Sabendo ser esta fé dom do Pai, pedi-lhe com instância dá-la a todos, a fim de participarem de tamanha consolação. O Pai prometeu-me fazê-lo, e de fato não deixa de realizá-lo. Em muitos, efetua-se e eles experimentam esta consolação. Mas na maioria, são duros e incrédulos e só procuram abandonar-se à dor e à aflição. Por isso, sentem a pena e não experimentam a consolação. Sentia muito compaixão deles, mas sua dureza e incredulidade é tamanha que, por mais que o Pai amoroso faça, mediante inspirações e luzes, não se rendem à verdade e por isso não recebem a consolação que lhes traria a minha presença, embora invisível. Orei muito por eles e não foram vãs em relação a muitos as minhas súplicas, porque experimentam às vezes esta consolação. Infundo em suas almas a graça, em virtude da sua fé. Nestas almas muito me alegro, porque desejo que me experimentem a mim. Participem todos de minha graça e divina consolação. Sou inteiramente amor e caridade para com meus irmãos, principalmente para com os que sofrem enfermidade e lutas e se conformam com a vontade do Pai divino. Mirava com grande compaixão a José enfermo, e nele considerava todos os meus irmãos em suas enfermidades. Tinha-os todos presentes e oferecia-me ao Pai por eles, manifestando-me pronto a assistir os que me invocarem e pedirem a minha assistência. Supliquei ao Pai inspirar isso a todos, a fim de que fossem todos assistidos por mim. José, advogado dos moribundos. Vendo a feliz sorte que tinha José de ser assistido em sua doença e em seu trânsito por mim e por minha querida mãe, pessoalmente, e que teria uma passagem tão feliz, pedi ao Pai o constituísse advogado dos moribundos. Tendo experimentado a consolação e a feliz sorte de morrer com a minha assistência e a de minha querida mãe, fosse encarregado desse ofício de caridade para com meus irmãos, impetrando-lhes a graça de morrerem com a assistência minha e da querida mãe, e ainda a sua, principalmente os seus devotos.
Ao pai aprouve o pedido e impôs-me a tarefa de manifestá-lo a José. Fi-lo conforme direi em seu lugar. Agradeci ao pai em nome de todos os meus irmãos por ter lhes concedido tão potente advogado na hora em que se acham na maior necessidade e precisão. Qual é o momento da morte? Como sabia quanto lhes seria preciso o auxílio naquele instante, procurei provê-los de um poderoso advogado junto do Pai, de mim e de minha querida mãe. Porque, sendo então a hora da justiça, na qual a alma está próxima a prestar estritas contas de todas as suas obras, a infeliz encontra-se em grande conflito, sabendo que deve comparecer diante do Supremo Juiz. Os assaltos dos inimigos são violentos e por isso têm necessidade de grande ajuda. Muitos, por própria culpa e infidelidade, desmerecem minha ajuda especial e a de minha querida mãe. Por este motivo, procurei obter-lhes a ajuda e a proteção de José, a fim de que suplicasse em seu favor e impetrasse-lhes graças junto de mim. Vi que este protetor seria muito eficaz e um grande número, por este meio, recuperaria a graça junto do juiz e obteria a divina misericórdia e assistência. Alegrei-me muito por não ter desejado outra coisa, senão que as almas se salvassem, redimidas por meu sangue. Por elas muito me empenhara junto do Pai, em vista de sua salvação. Como a morte de José foi a primeira que se tornou feliz pela minha presença e a ele sempre assisti pessoalmente, assim mais me ocupei em alcançar para todos os meus irmãos uma feliz passagem, suplicando ao Pai se dignasse conceder a todos as ajudas especiais que na última hora são-lhes tão necessárias. O Pai me prometeu. Jesus recomenda a alma de José. Chegada o momento em que José devia terminar a vida, falei-lhe com grande amor, dizendo-lhe: Sabei, Pai amantíssimo e amigo fidelíssimo, que chegou a hora de vossa feliz e afortunada passagem. Por isso, ide repousar no seio de Abraão, porque em breve irei levar-vos e conduzir-vos ao reino eterno, com todos os outros que lá permanecem. Dai a todos a feliz notícia de que em breve o Redentor do mundo irá tirá-los do cárcere. Glorioso e triunfante, conduzi-los-á consigo para fruírem do reino que por sua paixão e morte lhes haverá conquistado. E vós, amigo fiel, fruireis de um prêmio e de uma glória incomparável acima dos demais, por aquilo que tendes sofrido e padecido para criar-me e guardar-me. Grande é a glória que o Pai vos tem preparado pelos serviços prestados a mim e pelo cuidado e fidelidade com os quais haveis guardado minha tão querida mãe, vossa castíssima esposa. Por isso, ide contente e seja feliz e bem-aventurada a vossa passagem. Digo-vos ainda que o Pai vos constitui advogado e protetor dos moribundos, em vista da feliz sorte que vos tocou de morrer com a minha assistência e a de minha querida mãe. Por isso, haveis de procurar obter com vossas súplicas e intercessões que todos os fiéis venham a fruir da bela sorte de serem assistidos pela minha presença e a de minha querida mãe, se não visível, ao menos invisível, com a minha graça e o favor de minha mãe dileta. Alegrai-vos, portanto, com a vossa morte, porque é preciosa na presença do Pai. Entregai o vosso espírito nas minhas mãos. Apresentá-lo-ei ao Pai, a fim de que, com a sua bênção, repouseis por breve tempo no seio de Abraão. Deixai, portanto, a mim o cuidado de vossa passagem e estais certo de que será feliz e bem-aventurada. Estou aqui para consolar-vos plenamente e retribuir-vos por tudo o que fizeste e sofreste por solicitude para comigo. O temor da morte não vos domine, mas vos cause alegria morrer entre os meus braços. Estando convosco o autor da vida, certamente há de ser alegre e feliz a vossa morte. Não vos desagrade afastar-vos de mim,
porque a minha graça estará sempre em vossa alma, e desejo ir logo tirar-vos do cárcere e conduzir-vos à fruição no seio de meu Pai. Não tenhais qualquer pensamento ou temor acerca do que me acontecerá a mim ou à vossa casta esposa, porque em nós deve se cumprir a vontade do Pai. Por isso, ide contente, e nenhum temor ocupe o vosso espírito. Alegrias e êxtase de José. Estava José atentamente ouvindo as minhas palavras e desfazia-se-lhe a alma em lágrimas de júbilo, caindo em êxtase de alegria. Dirigindo-se a mim, recomendou-me a amada esposa, com a qual passou algum tempo em sacros colóquios. Recomendou-me o seu espírito, pediu-me perdão acerca do que poderia ter faltado no tempo em que cuidara de mim. Pediu-me que acelerasse a vinda na hora da redenção humana. Aceitou o ofício que o pai lhe havia imposto de cuidado dos moribundos e mostrou-se muito obrigado à divina providência por poder, com a sua intercessão, obter a salvação de muitos e satisfazer com isso o desejo do Pai, em meus grandes anelos de que todos se salvem. Pediu-me que lhe impetrasse a bênção e o perdão do Pai, o que obtive do Pai amoroso. Abençoei-o em seu nome e absolvi-o de todas as possíveis faltas provenientes da fragilidade humana. Embora a enfermidade por ele sofrida com tanta paciência e resignação o tivesse purificado de tudo e enriquecido de grandes méritos. Não obstante, com isso, o meu espírito ficou mais purificado e embelezado. O seu espírito ficou mais purificado e embelezado, de modo que podia apresentar-se diante de meu divino Pai inteiramente perfeito e sem mácula alguma, ao invés embelezado e enriquecido de muitos méritos. Com isso, tornaram-se objeto muito grato e aceito ao meu Pai divino. Não te cause maravilha, esposa minha, se foi dado a José este ofício de advogado dos moribundos, antes de sua morte e de entrar de posse do reino eterno, para que, ao provar as angústias da enfermidade e da morte, mais se compadecesse daqueles que se acham neste conflito. E ao experimentar a consolação que traz nesta hora a minha presença e da minha querida mãe, mas se estimulasse a procurar obtê-las também para os outros. É bem verdade que tomou posse disto quando entrou na glória que lhe cabia. A bênção de São José. Estando, pois, no último termo da vida, o afortunado José pediu a bênção a mim e a sua amada esposa. Também nisto eu quis praticar a humildade que tanto estimava e vim ensinar a meus seguidores. Reconhecendo a minha dignidade, humilhei-me e, genuflexo, pedi-lhe a bênção, fazendo o mesmo também a querida mãe. A humildade José ficou confundido, mas animei-o a fazê-lo a título de pai putativo, que possuía relativamente a mim, e de esposo em relação à querida mãe. Em vista disso, abençoou-nos com grande amor, e foi também por nós abençoado, para seu consolo e aumento dos méritos de sua alma. Morte de José. Vendo que se aproximava o último suspiro de sua vida, pedi ao Pai enviasse seus anjos, que com doces melodias assistissem o trânsito de José e cantassem-lhes as glórias e os triunfos. O amoroso Pai fê-lo logo, olhando também ele com aprazimento tal passagem. Cantavam os coros angélicos e eu com a querida mãe recitávamos os louvores divinos. Convidada aquela alma bendita a sair do cárcere do corpo, expirou, e ao expirar proferiu o meu dulcíssimo nome e a da querida mãe, a saber, Jesus e Maria. Enchera-se de imensa luz o aposento onde aquela alma bendita, ao sair do corpo, fruiu de um paraíso de delícias. Tomei-as nas minhas mãos, apresentei-a a meu divino Pai, o qual muito se alegrou, vendo a sua obra tão bela e perfeita, enriquecida de tantos dons e méritos. Destinou-a, no entanto, ao limbo, porque não podia entrar de posse do reino eterno, enquanto eu não houvesse aberto as portas deste com a minha morte.
A minha querida mãe viu também a alma de seu afortunado esposo, e foi tão grande o gáudio que sentiu ao vê-la, tão bela e cheia de graça e méritos, que se suavizou a amargura experimentada pela perda do esposo muito amado. A alma de José foi para o limbo e levou a todos os seus habitantes imenso gáudio, com o aparecimento de um raio de luz entre trevas obscuras, traz a todos alegria e esperança da proximidade do raiar do sol. Assim, a alma de José trouxe a todos alegria e esperança da próxima libertação. Mistério da morte. Enquanto acontecia o que foi dito acerca do trânsito de José, não deixei de pensar em todos os meus irmãos. Como desejava que todos tivessem semelhante passagem. Pedi-o muito ao Pai, mas nisto não se efetuaram plenamente os desejos de meu coração, porque a morte é o eco da vida, e muitos, vivendo mal, dificilmente chegam a morrer bem. Sofri grande pena ao ver que tantos e tantos morreriam tal qual infelizmente viveram. Por isso, afadiguei-me muito por eles junto do Pai, oferecendo-lhe todos os meus méritos, todas as minhas obras, a fim de que o Pai, naquele ponto, se dignasse usar para com eles de grande misericórdia. De fato, não foram vãs as minhas súplicas e ofertas, porque muitos experimentam esta grande misericórdia, segundo as altíssimas disposições e juízos ocultos de meu Pai, que usa para com todos de grande misericórdia. Mas aquela misericórdia que se chama miraculosa, isto é, que chegue a morrer bem e se salve quem viveu sempre mal, experimentam na alguns, como disse, segundo os ocultos juízos de meu Pai. Conheci então e penetrei os juízos ocultos do Pai e seus segredos mais escondidos. Por suas disposições louvei-o, exaltei sua reta justiça e a sua infinita misericórdia. Filo em nome de todos os meus irmãos, porque neste ponto muitos erram. Pedi-lhe desse ao pecador contínuo remorso e estímulo para a sua salvação. Desse-lhe a conhecer que não deve esperar bom fim de vida se não se converte a tempo, porque se isto acontece a alguém, não deve acreditar que aconteça a si. Se o Pai usa desta misericórdia miraculosa para com uma alma pecadora, não o deve prometer o mesmo a si e crer que lhe toque tal sorte, nem que o Pai lhe dê naquela hora verdadeira e perfeita contrição das culpas nas quais quis sempre viver. Por isso, conforme disse, pedi ao Pai transmitisse contínuos estímulos ao pecador, a fim de que se converta a tempo e viva de modo a ter boa morte. O Pai tudo me prometeu e de fato não deixa de executá-lo. No entanto, o pecador se faz surdo aos impulsos internos, aos estímulos que a graça lhe envia. Por causa destes obstinados experimentei grande amargura e pesar no coração, porque via o péssimo fim e a morte péssima que teriam. Tal amargura foi suficiente para amargurar-me a consolação que alguns me davam, ao ver que corresponderam à graça, seguindo os bons impulsos, dando ouvidos aos numerosos remorsos internos. Convertem-se a tempo e chegam a ter boa morte. Experimentam naquele momento a grande misericórdia de meu Pai. Corresponderam aos chamados e convites da graça. Pedi ainda ao Pai por todas as almas justas, a fim de que a morte destas fosse preciosa em sua presença. Se ele aumenta-lhes a graça e as ajudas mais válidas naquele instante, aplicam-se a exercer aquelas virtudes que as tornam mais gratas aos olhos do Pai, como a resignação, a paciência, os desejos de irem fluir dele, a esperança em sua misericórdia, a viva fé e o perfeito amor. Sofrem tudo por seu amor e para cumprir sua vontade. Pedi-lhe ainda que as consolasse naquele extremo, com as suas divinas influências, se mostrasse para com eles Pai amoroso. No intuito de que concedesse todas essas graças, tanto aos pecadores como às almas justas,
ofereci-me para ter uma morte penosa e dolorosa, assumindo todas as penas e angústias que deviam sofrer os meus irmãos. Embora seja-lhes indispensável a pena da morte, foi-lhes muito mitigada e suavizada, por aquilo que me dispus a sofrer por elas. Para as almas justas é júbilo e não castigo, porque sabendo que estão próximas da fruição do sumo bem e do prêmio devido às suas santas obras, alegram-se em morrer e consolam-se em sofrer. Exortações à sua esposa. Sirva-te isto de estímulo, esposa minha, para viveres santamente e cumprires quanto te foi de outras vezes insinuado por mim. Se desejas ter uma morte semelhante à de José, imite a sua vida, e principalmente a fidelidade a teu Deus em cumprir a sua vontade.